Vamos lá. Imagina a cena. Uma corrida da NASCAR, o ronco dos motores, aquela tensão no ar. Agora, pensa num carro que parece quebrar as leis da física. Um carro que deixou todos os fiscais de cabelo em pé. Essa é a história lendária de um engenheiro pra lá de genial e o seu truque inacreditável. Pois é, essa é a pergunta que deixou o mundo do automobilismo coçando a cabeça por anos. Parece impossível, né? Mas, olha, aconteceu. E o jeito como aconteceu é uma das maiores e mais criativas histórias de todos os tempos da NASCAR. Tudo começa em 1968, lá na famosa corrida de Daytona. O lendário engenheiro Smokey Yunick aparece com um Chevrolet Chevelle que não era só rápido, ele era diferente. Ele deixava a concorrência comendo poeira de um jeito que ninguém conseguia entender. E aqui que tá o pulo do gato, a vantagem que ninguém explicava. O carro do Smokey conseguia dar 2, às vezes até 3 voltas a mais do que qualquer outro carro na pista antes de precisar parar para abastecer. Numa corrida onde cada segundo conta, isso não é só uma vantagem, é praticamente mágica. E para a NASCAR, claro, era um problemão. Obviamente, os fiscais da NASCAR ficaram malucos. A conclusão deles foi a mais lógica possível. O tanque de combustível só podia ser maior do que o permitido pelas regras. Não tinha outra explicação. Então, eles decidiram que era hora de uma inspeção daquelas, bem detalhada. E assim começa a caça ao segredo do Chevelle. A tensão só aumenta enquanto os fiscais se preparam para desmontar o carro e provar que o Smokey Yunick estava trapaceando. Eles tinham certeza de que iam encontrar alguma coisa. Os fiscais seguiram um protocolo à risca, sabe? Primeiro isolaram o carro, para ninguém mexer, depois arrancaram o tanque de combustível, mediram cada centímetro, cada ângulo, cada detalhezinho. E nada. O tanque estava perfeitamente dentro do regulamento. O mistério só aumentava. E aqui a coisa fica interessante, porque mostra o desespero dos fiscais. Sem conseguir provar nada no tanque, mas ainda convencidos de que tinha algo errado, eles começaram a apelar. Listaram 9 irregularidades que não tinham nada a ver com a história, só para ter uma desculpa para tirar aquele carro da competição. E foi nesse momento de frustração que a lenda realmente nasceu. A resposta do Smokey Yunick para essa lista de problemas não foi se defender. Foi puro teatro, um desafio que entrou para a história. Tenta imaginar a cena. O Smokey, furioso com as acusações, anda calmamente até o carro dele. O tanque, a peça central de toda essa confusão, ainda estava ali, no chão, do lado do carro. Todo mundo olhando sem fazer ideia do que ele ia fazer. E então vem o grande momento. O Smokey entra no Chevelle, liga o motor e, para o espanto de todo mundo, sai dirigindo. Antes de ir, ele grita essa frase para os fiscais, a frase que virou lenda. Ele não só negou as acusações, ele tirou sarro delas do jeito mais espetacular possível, provando que sim, o carro andava mesmo sem o tanque. Tá, mas e aí, como ele fez isso? A resposta estava numa brecha. Uma brecha genial no livro de regras. As regras da NASCAR eram super rigorosas sobre o tamanho do tanque, mas não diziam absolutamente nada sobre o tamanho das mangueiras. E aqui a gente vê a genialidade da solução. Enquanto os carros normais usavam mangueiras fininhas, o Smokey instalou o que era basicamente uma cobra gigante, uma mangueira de 5 centímetros de diâmetro com vários metros de comprimento, toda enrolada pelo chassi do carro. Essa mangueira secreta carregava quase 8 litros extras de gasolina. Era um segundo tanque de combustível, perfeitamente legal, escondido bem debaixo do nariz de todo mundo. No fim das contas, a história do Smokey Yunick deixa uma reflexão bem interessante sobre competição e regras. O que ele fez foi uma demonstração de pura engenhosidade, explorando exatamente o que não estava escrito no regulamento. Isso nos leva à pergunta final. O que ele fez foi um ato de inovação genial, de pensar fora da caixa e levar a engenharia ao limite, ou foi só um jeito mais inteligente de trapacear, quebrando o espírito da regra, mesmo que não a letra dela? A resposta talvez dependa muito do ponto de vista.